Aí nós vamos para as taxas. Taxa de lixo, taxa de alvará, taxa de sepultamento, taxa de uso de banheiro. Taxa. Taxa é um valor que você paga por um serviço que o município prestou para te atender. Então, ele te entregou uma certidão lá, pode te cobrar uma taxinha, porque ele teve um trabalho para te entregar aquilo. E nessas taxas, a gente erra no grande, mas erra no pequeno também. E eu sempre falo, cuidado nas suas finanças pessoais. Eu vejo o furo nas minhas finanças pessoais nos valores pequenos. O grande está na mente, tipo, eu tenho parcela disso, tenho prestação daquilo, tenho que pagar tal coisa, eu gasto X com alimentação e supermercado, tanto com açougue, tanto com... A gente não faz esse cálculo? Mas já pegaram o teu extrato, quem faz como eu, que eu gosto de pagar muito no eletrônico, da conta, para poder estar registrado, quando você olha o pequenininho, ele deu mais do que as parcelas, e você vai ali e toma um cafezinho, gastou R$8, aí você passa na farmácia, compra mais 30, ali compra mais um cosmético, mais 70, e quando você olha aquilo tudo, o teu cérebro não contou com aquela soma, e juntando aquilo tudo, é como quando nós moramos lá no interior, há 30 anos atrás, comprávamos fiado em alguns lugares. A padaria, por exemplo, comprava fiado. E os filhos iam lá e compravam, obviamente, não só o pão, né? E no final do mês, é difícil um mês que eu não assustava. Não, peraí, vamos conferir. Aí pegava aquilo tudo com as assinaturazinhas de um e de outro. É verdade, tem mesmo, mas quando impacta, né? Uma vez eu fui no lanche lá do Geraldo. Era autorizado e eu passava a fazer os pagamentos. Moral da história. Eu falei, Geraldo, meus filhos não comeram tudo isso aqui. Não é possível eles terem gasto com isso. Eles estavam aí na pré-adolescência, come pra caramba. A gente tem noção disso, dessa garotada dos 10 em diante aí, como consome comida, ainda mais essas porcarias de rua. E aí o Geraldo dizia, mas é que eles pagam para os amigos também. Estava lá com as assinaturinhas dele, uma grana que eu falei, pô, estou gastando em mercado o que eles estão comendo em lanchinhos aqui. Engana a gente. Lá na administração pública, essas taxas que a gente releva, dá uma perguntada quanto é que no final do ano gera isso. Se gerar R$200 mil, é um pacote. 200 mil eu compro o quê? 2 ambulâncias. E aí a gente deixa aquilo de lado. Tem prefeito que ele não quer, mas a maioria não sabe, que ele poderia ceder um espaço do ginásio de esportes para um patrocínio, poderia botar atrás do veículo, do ônibus de transporte escolar, uma propaganda. Isso é serviço público. Você vai cobrar por serviço público. E uma vez eu experimentei sugerir isso para ele disse, quanto vai dar mais ou menos cada patrocínio desse? Já faz um bom tempo. R$100, prefeito. No mínimo, um comércio aí vai pagar. Ele disse, eu tenho 12 ônibus. É muito pouco, doutor. É muito pouco para a gente gastar energia com isso. Então, tá bom. Juntando os 12, dá 1.200. Juntando os 12 meses, dá 14 mil. O seu mandato inteiro, dá 50 e pouco. Você acha pouco? Não, é um bom valor. Então, não olhe só o pouquinho. O pouquinho, juntando, dá bastante. Essa receita própria, ITBI, IPTU, ISS, as taxas e as contribuições, elas representam lá em Ibiporã, aqui, ó, esse campo. Esse campo com esse campo aqui só. É o que eu vou fazer nos outros cálculos aí de vocês. Só vou olhar esses dois campos. Então, eu tenho 43 milhões de receita tributária, lá dentro da receita corrente, mais 5, 48, 49. Está vendo aqui? 6. 50 milhões. Eu tenho 50 milhões em 175, que é receita própria. Vocês compreenderam ou não? Quanto por cento dá isso?
Não dá 30 e pouco? Mais de 30% de receita própria. Agora, Ibiporã não fique toda assanhadinha aí não, orgulhoso disso não, quando vê os outros números, porque nós vamos fazer uma comparação com outros municípios também. Ó, vamos deixar para lá, vamos pegar aqui o Telêmaco. Telêmaco eu peguei mais antiga porque, desculpa aí, mas foi uma das que eu tive muita dificuldade em localizar no portal. Mas, para fins de cálculo e números, dá. É mais ou menos o que tem Ibiporã. Só que está vendo aqui a arrecadação própria? Olha lá, quase coincidiu, 175, chegou a 29, 30 mil. 30 em 174 dá quanto? Menos que 20, não foi? Não estou tecendo crítica, estou mostrando números. Aí, claro que a gente vai identificar e orientar o que fazer. E tem gente que diz assim, professor, mas lá tem uma diferença, porque ali tem uma indústria, aqui não tem indústria. Aqui... Não faça, retire isso, mas no geral... E o Tribunal de Contas saiu por aí fiscalizando alguns municípios, ele disse que, no geral, precisa de ter muito mais que isso. Ele encontrou média de 29 nos municípios que ele auditou e disse que está ruim ainda. Então, se 29 está ruim, aqui está praticamente isso, está ruim. Em algum momento tem alguma coisa errada.